Muito bem, agora vamos trazer o Dr. Santi na conversa. Professor Antônio Luiz Santi, da Federal de Santa Maria, um especialista em cobertura. Ô, Dr. Santi, prazer em vê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, João. Uma satisfação imensa, meu amigo Dr. Gazola. É uma satisfação imensa estarmos juntos aqui para contribuir e ajudar o produtor brasileiro a ser mais assertivo e a enfrentar esses grandes desafios que estamos vivenciando aí no último ano e nesse ano 2024. Pois é, doutor Santi, é disso que se trata, né? Ano de El Niño, então muita chuva no sul, falta de chuvas no norte, agora elas estão chegando, mas, ou seja, boas notícias daqui para frente, podemos ter uma melhoria na soja do tarde, mas ficamos com muitos prejuízos para trás. O tema nosso da nossa conversa, doutor Santi, é recuperação. Como a gente faz para recuperar o que foi perdido, não em termos de produtividade, claro, mas em termos de plantas e nos preparar para a safrinha e outras lavouras. O que o senhor tem para nos dizer, doutor Santi? Bom, primeiro que investir em sistema de produção é um desafio a médio e longo prazo. E para isso a gente precisa ter muita audácia, eu diria assim, né? E o produtor brasileiro tem isso no DNA. Então, veja que esse ano, quando eu falo esse ano, é 23, 24, a gente vem enfrentando alguns extremos. Muita chuva no norte, no sul do Brasil, uma estiagem severa, mais no Cerrado. Então, as plantas de cobertura, que é o grande tema da nossa discussão aqui, ela tem um grande viés de nos ajudar a ser mais resiliente, a ser mais competitivo. Mas, para isso, a gente precisa aprofundar alguns debates, né, que não são de agora, são de muitos anos, mas que fazem toda a diferença exatamente nesses momentos mais críticos da agricultura brasileira. Tá, então assim, são duas as perguntas. O que nós vamos usar de plantas de cobertura no sul, que sofreu muito com enchentes, o que vamos usar no centro-oeste, no Mato Piba, que sofreu muito com escaldadura, com o calor, etc. Antes eu quero passar para o Gazola as 4 imagens que você nos mandou, doutor Santi, sobre os estragos nas terras que foram lavadas, né? Pode subir aí, olha aí os exemplos, né, que nós tivemos de enxurradas levando, né, uma boa parte do solo para os rios, isso que é o trágico, né, doutor Gazola? Olha aí as enxurradas. Fora. O lucro do produtor indo embora, né? Isso aí é várias safras para recuperar. Tá. O que fazer, pessoal, nessa altura? Bom, primeiro que assim, tem algumas tragédias, entre aspas, né, João, que há altíssimas precipitações, chuvas de grande intensidade que só com práticas culturais, como a gente fala, né, na conservação do solo, realmente é um desafio muito grande. Então, na conservação do solo, a gente sempre alerta o produtor para a gente fazer um conjunto de técnicas de manejo para superar esses desafios. A gente sempre tem que ter em mente, né, qual é a declividade da nossa área, qual é o cenário, qual é a textura do nosso solo. Mas a gente tem exemplos muito clássicos aí pelo Brasil afora, de produtores superando esses desafios somente com plantas de cobertura, somente com uma boa cobertura do solo, com uma boa rotação, com a mistura de plantas, os famosos mix de plantas, e também outros cenários em que o produtor tem que ir um pouco além, ele tem que trabalhar aí com curvas de nível, com o cultivo em nível, né, com outras práticas um pouco mais bacias de contenção, com um pouco mais de audácia, vamos dizer assim, desafio, por conta do relevo, por conta do cenário que ele está. Mas tudo é possível, né, a gente enfrentar vamos dizer assim, esses desafios que o clima, infelizmente, eles têm nos afetado nos últimos anos. Doutor Santi, a gente vai falar já de mix de cobertura, né? Trevo, azevém, essa coisa maravilhosa que vocês fazem muito bem aí no sul, e a gente fica sempre se perguntando quando é que nós teremos isso também no centro-oeste, ou se é possível, né? Mas, primeiramente, vamos falar da mãe todas das plantas que salvam o centro-oeste, que é a famosa braquiária. Ô Gleidson, põe, por favor, as imagens do Dr. Santi no barranco, aí mostrando uma raiz. Olha aí a soja com um bom pivô, né? O pivôzinho da soja.
né, e no barranco. E aí você está mostrando o que nesse barranco aí, Santi? Bom, primeiro que assim a gente tem que mostrando a minhoca. Um dos maiores bioindicadores de qualidade do solo é as minhocas, né? O sistema plantio direto ele teve alicerçado dentro disso. Nessa imagem aí que está circulando aqui na tela, é uma raiz de milho aí com poucos dias de desenvolvimento, com mais aí de 60 centímetros do sistema radicular aprofundando. Então, a construção de perfil, aqui nós temos trigo murisco também, né, que é uma poligonácea, uma planta espetacular aí para nos ajudar. Ou seja, o Brasil é um país privilegiado em que a gente tem uma diversidade de espécies, tanto de gramíneas, leguminosas, poligonáceas, asteráceas, enfim, de várias espécies que nenhum outro país do mundo tem para nós recondicionar o nosso solo, né? Aqui eu estou mostrando o aprofundamento do sistema radicular. Existem trabalhos nossos, existem trabalhos de colegas aí mostrando algumas plantas de cobertura, como bem tu falaste, a braquiária chegando a quase 3 metros de profundidade. Isso faz com que raízes da cultura da soja, que é um dos nossos grandes commodities, ela também vá seguir essa máxima e aprofundar no perfil, buscando água, inclusive nodulando aí a mais de 2 metros de profundidade. Então, eu acho que é um desafio, mas mais que um desafio, é uma construção. A gente tem que investir nessa qualidade. O bom disso tudo, João e colega Gazola, é que a gente tem uma diversidade de espécies fantástica. E nenhum outro país do mundo, volto a ressaltar isso, tem essa diversidade para nos brindar aí com diversas estratégias, diversas formas, diversos manejos aí para que a gente consiga resiliência. Esse é um ano da resiliência, né? Para segurar. Segurar a água no solo, evitar a evapotranspiração, evitar a perda. E a gente tem que ter uma consciência, João, né, os nossos ouvintes, nossos amigos produtores, que como dizia meu querido e eterno amigo Dirceu Gassen, eu gosto sempre de falar, porque ele ressaltava que a palha é a pele do nosso solo. E eu não posso deixar de trazer, nesse momento da nossa discussão, como é importante, né, a palha sendo a pele do nosso sistema de produção, para armazenar água, para garantir ou evitar erosões aqui no sul, mas principalmente também no Cerrado brasileiro, nós evitarmos aí o excesso de temperatura e a escaldadura nas plantas que estão aí no campo. Antes de entrar especificamente, o Gleidson, volta para mim na imagem da minhoca, que é uma coisa fabulosa, porque o suprassumo do seu solo, eu aprendi isso, né, professor? O solo está bom, né? O Gassen dizia isso, né? Veja se tem minhoca. Agora, o que eu vejo, o que eu noto com meu olhar amador aqui, né, amadorístico, na sua mão é que você enfiou a mão num solo bem argiloso, né, doutor Santi? Isso, é um solo extremamente argiloso, com mais de 70% de argila, João, e vejam que plantas de cobertura facilitaram com que as nossas mãos aí penetrassem nesse solo e realmente conseguissem captar um pouco de uma densidade amigável, né, de um solo extremamente estruturado. E aí a gente pode fazer uma analogia com a raiz da planta, né? Esse é o ambiente que a planta quer. A planta ele quer um solo que a gente também gostaria de estar ali, né? Então, realmente, a minhoca é um dos principais bioindicadores de qualidade do solo, né? Mas existem outras estratégias também, né? A própria atividade enzimática, né, a infiltração de água, existem várias outras estratégias, tanto química como física quanto biológica, a gente pode servir aí de indicador. O importante é que a gente realmente esteja comprometido com a saúde do solo. Eu acho que essa vai ser a próxima grande revolução na agricultura mundial. Doutor Gazola, tudo bem até agora? Porque agora tem uma pergunta específica para o doutor Santi. O que você completa, Gazola? Exatamente, João. Eu acho que as palavras são espetaculares, realmente é isso, né? A gente vive de muitos avanços tecnológicos, mas a gente não pode esquecer de fazer o básico. E fazer o básico é fazer o plantio direto como foi concebido, né? A gente tem que lembrar que as plantas de cobertura, na verdade, são plantas de serviços, né? O professor Santos sempre comenta isso, né? Porque elas prestam um serviço para o produtor. Um outro alerta, João, que nos próximos dias a gente vai passar nas estradas, vai visitar muitas lavouras.
Espero que esse número reduza. A gente vai ver muitas áreas em pousio, sem plantas de cobertura, sem uma cultura subsequente. E isso é muito ruim para o solo. Acho que valeria a pena comentar isso, porque por mais que a gente faça um trabalho consistente, e esse último ano de plantio de El Niño nos mostrou muito a importância da palha, tanto para evitar erosão, como para manter a água e evitar a escaldadura no cerrado, a gente ainda vai ver áreas sem nenhuma cultura, sem palha, sem nada. O solo sofrendo ou com chuva e calor, João. Então, é triste isso, né? Planta de cobertura é um serviço para o produtor, né? Doutor Santi, no sul, que o pessoal teve muita inundação, muita área que foi lavada, o que você indica? Retomar o mix? O que fazer? O que colocar nesse mix? Bom, primeiro, João, que assim, eu tenho ressaltado ano após ano, né, os amigos produtores, que investir em qualidade do solo não é um trabalho imediatista. Então, isso a gente precisa, nós estamos aqui para trazer exatamente essa informação, né, de que a gente precisa ter um trabalho a médio e longo prazo. Áreas que a gente teve desafios aí em função de declividade, em função de altas precipitações, né? É um ano que a gente vai ter que dar uma priorizada em gramíneas, né? São culturas que entregam muita palha, né? Que fazem uma proteção muito grande, né? Não é o ano, talvez, da gente investir fortemente tanto em plantas solteiras quanto em mix alicerçados em crucíferas ou leguminosas. São plantas que têm uma rápida decomposição, né, que entregam muita ciclagem de nutrientes, mas por outro lado não fazem uma cobertura. Então o sul do Brasil esse ano é o ano de priorizar gramíneas para nós conseguir fazer essa transição. E o cerrado, de certa forma, não vai fugir também dessa máxima, né? Porque nos dois extremos que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista de altas precipitações quanto de estiagem, as gramíneas, elas são espécies que elas vêm para fazer uma transição, né? Então, produtores que estão com algum problema, tanto de armazenamento de água quanto também de erosão, vão ter que priorizar por gramíneas. Aqueles produtores que já vêm conseguindo entregar, né, dentro do seu sistema de produção uma qualidade um pouco maior, podem seguir, né, com tanto plantas solteiras quanto mix, né, com plantas aí um pouco com uma relação carbono-nitrogênio mais baixa, com uma relação pensando mais na ciclagem. Então, isso vale tanto para consórcios. Então, quem vai adotar consórcio esse ano seria muito indicado, priorize gramíneas, e aqueles produtores que estão aí trabalhando com plantas solteiras também. Para a gente poder fazer essa transição, João e Gazola, e depois a gente seguir, né, então, qualificando o nosso sistema de produção. Desculpe a minha ignorância, então você fala gramíneas, é braquiária, professor? A braquiária é uma das rainhas aí do Cerrado, e eu não diria só do Cerrado, João, do Brasil inteiro. A gente está com um projeto aqui no sul do Brasil, testando no norte do estado, um projeto pioneiro no Brasil, embora existem vários produtores já tentando adaptar as cultivares tradicionais de braquiárias para o sul do Brasil. Nós, na Universidade Federal de Santa Maria, estamos aí envolvidos em testar mais de 20 materiais de braquiárias, né, de diferentes partes do mundo, pensando em frio, pensando em solos encharcados, pensando também, né, em seca. E a braquiária hoje ela, né, é uma das grandes rainhas aí, dos sistemas de produção no Brasil, em especial no Cerrado. E há alguns anos atrás, a própria Embrapa, e colegas da Embrapa já provaram, já mostraram resultados tanto econômicos, tanto técnico quanto econômico, que é muito importante para o produtor, de que sistemas de consórcios da própria braquiária com milho safrinha, entregando muito valor, muita resiliência ao solo. Eu gosto muito dessa palavra resiliência, porque as plantas de cobertura ou plantas de serviço, elas têm exatamente essa função. É um investimento, como o professor Gazola falou, que a gente, no curto prazo, talvez não consegue mensurar a entrega de ciclagem de nutrientes, de melhoria no armazenamento de água, na qualidade da plantabilidade, né? Mas as plantas de cobertura, elas vêm para fechar um vazio que a gente tem entre
as culturas de interesse econômico e realmente garantir que as janelas que nós optamos por cultivos que nos entregam renda realmente sejam, de fato, coroados aí com qualidade. O professor, o Paulo Pessato, meu amigo aqui que está no nosso YouTube, perguntando se a braquiária aguenta a geada. Sim, hoje nós, se fosse alguns anos atrás, é uma pergunta extremamente oportuna, nós diríamos que nós não tínhamos nenhum material adaptado a climas extremos como geada, frio ou solos encharcados. Eu estou tendo uma oportunidade ímpar aí com uma empresa de fora do Brasil que está apostando muito forte nesses cultivos aqui no Brasil, né, trazendo essas tecnologias, e tem nos surpreendido, João e todos os ouvintes, que a gente tem uma diversidade de espécies dentro da família das braquiárias, né, que a gente vai poder organizar para diferentes cenários. E eu me surpreendi porque a gente não teve um inverno tão rigoroso, com geadas tão intensas aqui no sul, mas mesmo assim a gente conseguiu identificar mais de 10 materiais, né, que resistiram aí às geadas e superaram, e estão vindo aí tanto para sistemas integrados, né, que envolvem lavoura-pecuária, quanto também para sistemas de rotação. Eu acredito que num curto espaço de tempo a gente, como pesquisa, vai conseguir entregar aí para os produtores soluções também para outras regiões do Brasil com essas ferramentas. O João Toesca pergunta, no caso da soja, qual herbicida usar para limpar a soja, né, quando você tem crotalária no mix? Eu não sei se o Gazola tem informação em relação a isso, não é bem minha área, né? Pegamos os pesquisadores hoje. Não, é que a gente também tem que admitir quando a gente não sabe tudo, né, João? Quando a gente está falando aí das crotalárias, né, eu acho que é um assunto extremamente importante, porque nós estamos falando também de integração da crotalária, né, em milho safrinha. Eu tenho presenciado no Brasil Central, tenho presenciado no Mato Grosso também, não mais só um consórcio de braquiárias de milho safrinha com braquiária, no caso um sistema Santa Fé, mas também com leguminosas. E essa é uma fronteira do conhecimento muito nova, né? Há muitas dúvidas também aí dos colegas da área de plantas daninhas, e eu acho que são esses os grandes desafios que a gente tem pela frente, né? De entender as plantas de cobertura no sistema de produção. É uma pergunta muito importante, porque nós temos que não só desenvolver e achar soluções para a cobertura do solo, mas também saber manejar do ponto de vista mais amplo do sistema de produção. Eu fico devendo essa, mas prometo... Poxa vida, você vai voltar, tenho certeza, preciso que você volte. Professor, o Ednei Caldeirão, ele é produtor no Noroeste Gaúcho, ele está dando o testemunho dele aqui, com um consórcio de milho safra com braquiária, com desenvolvimento excelente, diz o Ednei Caldeirão, enquanto que o meu compadre lá de Ponta Grossa, o Emerson Antoniaco, me diz que o Dr. Santi, ele agradece a presença do Dr. Santi aqui no nosso programa. Dr. Santi, obrigado por contribuir com tamanha sabedoria para todos nós. Eu fico muito feliz aí com esses dois relatos, dois grandes produtores, grandes amigos, né? E é isso, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado. João, eu tenho uma frase para mim, que não adianta a gente publicar, não adianta a gente fazer um monte de pesquisa e tá em papers, né? Tá em grandes artigos, né? Pesquisa é para produtor produzir, não é para traça comer, como eu gosto de falar. E eu acho que se o conhecimento chegar no produtor, dois produtores nos escutar, trocar conhecimento, nos criticar também, porque a pesquisa ela precisa também dos desafios que vêm de fora, estarmos conectados com o campo, é válido, porque eu acho que assim, é um momento, eu vejo que os próximos anos é um somatório de estarmos aí, pesquisa, a mídia, os produtores, estarmos todos conectados, a assistência técnica principalmente, estarmos todos conectados
E a temática aí das plantas de cobertura, dos micros de plantas, das plantas de serviço, né, do carbono, ou seja, de uma agricultura mais sustentável, ela não é nenhuma máxima, não é nenhuma especulação, é um desafio e uma necessidade para a gente enfrentar essas adversidades que a gente tem vivenciado aí no campo e poder garantir que as nossas cultivares, que são preparadas para alto potencial produtivo, elas entregam tudo aquilo que a genética tem preparado para nós. Tudo bem, doutor Alexandre Gazola, as palavras finais estão contigo e eu quero agradecer muito ao Gazola, viu, professor Santi, porque ele que organizou esse encontro aqui, insistiu comigo, não, temos que falar de planta de cobertura, agora é o momento e tal. Doutor Alexandre, muito obrigado aí pela sua orientação e a participação e apoio aqui ao Tempo e Dinheiro. Com certeza, João, então agradecer ao Santi aí e com certeza nós temos que levar o conhecimento na ponta, né? E contamos com os produtores sempre em estar implementando essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos. O conhecimento é móvel realmente e ele tem que estar a serviço da produtividade e da sustentabilidade. Muito interessante que o Sam comentou, né? A questão dos créditos de carbono também, por mais que tenha alguns produtores resistentes, é parte do nosso contexto hoje, né? E as plantas de cobertura têm um papel fundamental nisso, João. E como elas têm um papel fundamental no estabelecimento da lavoura. Lá na germinação, a gente falava muito esse ano, plantabilidade e produtividade. Ou seja, a plantabilidade usa insumos de fora da porteira, a semente, o tratamento, o adubo, mas ela precisa também do dentro da porteira. E as plantas de cobertura estão dentro da porteira, trabalhando para que o solo tenha uma umidade, uma condição satisfatória para receber essa semente. E a semente consiga expressar o seu máximo vigor, gerando uma planta saudável e forte, que vai caminhar até a colheita, entregando grãos para o produtor. Muito bem, ó, fica a nossa pauta aí para o doutor Santi, para o Alexandre Gazola, crédito de carbono, precisamos falar sobre isso, e precisamos falar também de orientações aos pequenos produtores que não têm máquinas para fazer plantio direto, o que fazer. Mas vamos deixar isso para os próximos programas, estamos recebendo aqui muitas homenagens pela participação do doutor Santi, viu, Gazola? Muito obrigado aí pela ideia, pelo apoio, e dessa forma que a gente vai avançando e contribuindo para a melhoria do agro brasileiro do nosso país. Obrigado, doutor Santi, obrigado, doutor Gazola. Obrigado, João, obrigado, Gazola, um grande abraço. Até a próxima, portanto.